não vou, Deus não vai me deixar morrer, mas estava a pensar que é assim que vou morrer ou uma coisa, o que é que vai acontecer? Naqueles 10 dias perdi, naquelas 2 semanas perdi 10 quilos. Nós estamos em risco, isto vai acabar, o que é que vai acontecer, o 0-0 vai acabar. Foi tudo um choque, eu sei, agora que eu vou ter que ficar aqui fechado em casa num quarto 24 sobre 24 horas durante 3 dias. Se tivesse sido um catastrófico, se calhar estávamos aqui a ter outro tipo de conversa, ou não estávamos. Nós estamos num estado em que, precisamente na véspera ou no próprio dia, nós estávamos aqui a ver um jogo, nesse dia, e à noite aparece o caso, que foi numa freguesia que é em Barrosas, por acaso até de gente conhecida, e num local de gente conhecida, e aquilo que verificámos era uma situação normal, nada daquilo que nós vinhamos ouvindo, que se passava em Itália e coisas do género. Portanto, para nós foi praticamente um caso, não é? Com o passar do tempo é que verificou-se que na realidade nada disso era um caso, não é? Notou-se que a cidade estava completamente vazia, portanto era uma cidade fantasma, e automaticamente com isso nós ficáramos em casa retidos, não é? Uma situação que era completamente nova e não estávamos habituados. Assim, nós treinávamos, mas sempre um bocado, depois lembro-me que até começámos a equipar nos balneários, outro noutro, para não termos um aglomerado de jogadores muito junto, não é? Digamos assim, que no fundo, que depois íamos para treino e estávamos sempre uns com os outros, mas para não estar num espaço fechado, para acabar de responder à outra pergunta, era algo estranho. Algo estranho. Tal como aconteceu na parte escolar, né, em que nós tivemos, os miúdos ficaram retidos, aconteceu precisamente na questão da formação. Portanto, automaticamente nós, com alguma dificuldade, porque não havia, digamos, a parte informática não estava aliada a todo este contexto que existe em termos de formação na altura, portanto, pelo menos a amostragem daquilo que nós quereríamos fazer, tivemos que nos enquadrar, tivemos que nos reunir, entre aspas, online e preparar o que é que poderíamos fazer durante esse tempo na parte em que os miúdos estão retidos em casa. Preparou-se algum plano, é claro que a motivação não seria, digamos, que seria o mais importante, mas seria difícil motivá-los dessa forma, estando eles numa grande percentagem que estão em casa, quando digo em casa, são apartamentos, e é extremamente difícil motivar para que façam algum tipo de exercício. É que é claro que haviam outros com outro tipo de condições que poderiam efetivamente fazer, mas a motivação não é a mesma, não é? Não há condições para que se consiga transmitir aquilo que se era. Isto é, condições existem, mas fazer e verificar que existe alguma coisa nesse sentido, não. Pronto, essencialmente, o que é que nós fizemos? Fizemos determinados planos, comunicámos aos miúdos o que é que poderia ser feito, quase era feito de 15 em 15 dias, para que alguma coisa houvesse de novo, a tal motivação que era importante transmitir. Não sei se conseguimos, na realidade, fazer alguma coisa nesse sentido, mas pelo menos tentamos. E qual era o feedback dos miúdos na altura? Era positivo, como sempre foi. Nós temos uma camada de miúdos em que são interessados na parte do futebol em si. Portanto, aqui é uma área em que os miúdos têm uma vontade tremenda em praticar desporto, e essencialmente o futebol. Era positivo, mas se me pergunta se eles na realidade fizeram o que nós tínhamos pensado e planeado, custa-me um bocado acreditar que isso tivesse acontecido. Há uma coisa curiosa, que é os colonos sub-18-19, não é? Que estavam ali no término da sua formação. Quando há o quadro pergunta de se há alguém que desistiu, nós não poderemos considerar que esses miúdos tivessem desistido, mas aquele salto que iriam ter para uma equipa B ou para uma equipa de outra freguesia ou coisa do género,
isso eventualmente poderá ter retraído essa questão. O desenvolvimento desses miúdos, por exemplo, estagnou ou até degrediu, não é? Portanto, nos escalões mais pequenos, suponhamos no escalão em que haja futebol de 7 ou futebol de 9, tem ali aquele patamar do 12, 13, o salto que deram para o futebol de 11 foi demasiado rápido para a necessidade que os miúdos teriam. Portanto, essa dificuldade que eles tiveram, né, nessa altura, acredito que se não tivesse acontecido a situação seria menor, né? A dificuldade seria menor e o desenvolvimento seria maior. Né? Começou aqui realmente o furto e depois ainda havia algumas restrições ainda e eu estava presente no jantar, o que era um primo meu que fazia anos e tivemos todos juntos. E já estava algumas coisas com algumas restrições, já estavam algumas coisas fechadas. Não era ainda a tolerância zero, Sim, um parecer definitivo, não é? Digamos assim, mas já havia na altura muito receio depois de tudo aquilo que se passou. Viemos embora e passado 2, 3 dias de eu estar nesse jantar, um primo meu liga-me a dizer que o delegado de saúde me vai ligar, porque perguntaram-me que estávamos a jantar, quem é que esteve, quem é que não esteve, porque o pai e o filho de um desses nossos amigos estavam no jantar, o pai estava internado, estava em coma induzido, e o filho estava em casa com o Covid. Passado umas horas dele me ter ligado, vejo um número e atendo e disseram-me: olha, aqui é tal situação, a delegado de saúde, liguei, você esteve no jantar onde teve assim, fulano que está em coma induzido, o filho está em casa, e eu ali, parou-me tudo. Estes próximos 3 dias, você até vai ter que ficar isolado num quarto, comida, não pode comer junto das suas filhas, tem mulher, não pode comer, agora como é que eu vou dizer isto? Em casa, eu estava em casa, mas como é que eu vou dizer isto à minha mulher, aquilo, como é que foi tudo um choque, agora que eu vou ter que ficar aqui fechado em casa num quarto 24 sobre 24 horas durante 3 dias. Posso confessar que os 2 dias seguintes foram um bocado difíceis para mim, porque tinha medo de me aproximar da minha filha, não é uma situação fácil, tinha medo de fazer tudo e mais alguma coisa. Estava a contar que os campeonatos fossem terminar daquela forma, como terminaram, e muito menos ser o meu último jogo. E eu vim com o intuito de poder acabar a carreira onde comecei, onde fiz a minha formação toda, onde saí a fazer 17 anos para o plantel principal, e vinha com o intuito de acabar. Se me perguntas daquela forma, longe de pensar eu que pudesse ser assim, e realmente ficou um amargo muito grande, porque não era de longe a despedida que eu queria fazer. No setor do desporto, particularmente, trouxe eu diria, acabou por ser uma tragédia, inicialmente vista como uma enorme tragédia, porque a partir do momento em que nós confinamos, em que é suposto estarmos em casa, não estabelecermos relações e contacto com pessoas, bom, isto diria... perdoa-se uma expressão, arrebenta com 90 e tal % do desporto, não é? Porque, quer dizer, a maior parte do desporto do nosso país, como sabemos, são modalidades coletivas, não é? E isto trouxe de facto uma grande apreensão a todo o setor. Recordo-as, enfim, não foram infinitas, evidentemente, mas sobretudo infindáveis reuniões em que permanentemente procurámos estar sempre disponíveis para as federações desportivas, para todos quantos
organizavam no fundo o desporto no nosso país e com muita dificuldade, às vezes, em transmitir o que iam sendo as decisões do governo e o que, digamos, as medidas que limitavam a ação das federações esportivas. Também recordo, obviamente, aqueles momentos em que começámos progressivamente a ir permitindo algumas atividades acontecerem, mas essas também trouxeram algumas dificuldades, porque depois, entre federações, perguntava-se, mas por que raio é que já podemos, entretanto, fazer atletismo e correr e tal, e porque é que não podemos? Bom, enfim, foram tempos, de facto, foram tempos muito difíceis, mas volto a dizer, e acho que esse é mesmo o corolário, é que gerimos e quando comparando, nomeadamente com outros países, não só europeus, com países no mundo inteiro, acho que fomos um caso bem sucedido, de facto, da gestão da pandemia, recordará. Houve uma enorme pressão a determinada altura, também não esqueço, a reunião que, para além da Federação Portuguesa de Futebol, para além da Liga Portugal, envolveu, aliás, enfim, nos meios de comunicação social, volta meia volta, vejo essa fotografia ou essas imagens, foram imagens, ou eram imagens particularmente inéditas, porque não era comum ver-se o presidente do Futebol Clube do Porto, à data, recém-falecido Pinto da Costa, com o presidente do Benfica à data também, o Luís Filipe Vieira, e com o presidente à data do Sporting Clube de Portugal, que assim ainda se mantém, como sabemos, que é o Frederico Varandas. Portanto, estes três presidentes de clube reunimos na residência oficial do Primeiro-Ministro, com o Primeiro-Ministro, com o Ministro do Desporto, da tutela, que era no caso o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, eu próprio como Secretário de Estado, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Presidente da Liga, onde basicamente fomos informados e hoje isso, digamos, bem, enfim, na altura também não era assim uma informação de grande confidencialidade, eu diria, mas hoje claramente não é, mas que à data nos disseram que não aguentariam efetivamente muito mais tempo sem retomar a atividade, porque não retomando a atividade eram os patrocinadores que naturalmente começavam a colocar em causa, digamos, os seus patrocínios, não é? E o financiamento que por essa via faziam aos próprios clubes, mas, ainda muito mais importante, eram os direitos televisivos que a determinada altura estavam a ser postos em causa e, portanto, com os proprietários dos direitos e, portanto, com as operadoras a transmitirem que iriam deixar de pagar se não houvesse jogos, coisa que, enfim, de alguma maneira também se compreendia. Enfim, não só era Secretário de Estado da Juventude e do Desporto à data, o que me pôs a ter que lidar com a pandemia, evidentemente, e a gerir a pandemia no setor da juventude e do desporto, como depois tive uma particularidade, fui um dos secretários de Estado escolhidos pelo Sr. Primeiro-Ministro para acompanhar regionalmente, na altura houve 5 secretários de Estado que acompanharam em cada uma das regiões plano, eu estava na região centro, para mim será inesquecível o dia em que se determinou aquela cerca sanitária, por exemplo, em Ovar. Lembro-me de começar a ouvir as notícias da Covid-19, mas nunca achei que iria ter as proporções, ou ia tomar as proporções que acabou por tomar. O primeiro choque é exatamente isso, é estás em casa a jantar com a tua família e de repente está-te a dar nas notícias que no dia seguinte vai ser levantado um cerco em Ovar e ninguém vai poder sair. E eu sou de Ovar, mas ninguém da minha família é, ou seja, em Ovar vivo eu e os meus pais. Os meus avós são do Porto, tenho avós em Lamego, tenho a minha família toda fora de Ovar, ou seja, também íamos ficar isolados do resto da nossa família. E os meus avós já têm muita idade, havia essa preocupação por parte dos meus pais, será que vamos ficar aqui fechados, se acontecer alguma coisa fora do cerco não vamos poder fazer nada? Ou seja, foi um choque. A primeira notícia do cerco foi tipo, ok, e agora o que é que vai acontecer? Isto realmente está grave aqui onde eu estou. E na altura até se falou bastante na questão do Carnaval, porque traz muita gente e é questão de fevereiro, portanto, ainda hoje
Isto é um tabu, não é? De certeza que se calhar não foi por Carnaval, mas a expansão do vírus pode ter sido um caminho mais fácil. O mais novo, na escola primária, um dos miúdos tinha tido um contacto com alguém de Itália, não sei o quê, e a escola fechou completamente. E foi o tempo de eu avisar a empresa que o meu filho tinha o contacto com alguém em casa. A minha esposa na altura não, a minha esposa ainda agora, ligou para o colégio onde estava a dar aulas, a avisar, ou seja, ficámos logo ali em casa os tais 14 dias. Por acaso, os meus pais nunca tiveram aquela cena que se falava muito nas televisões de tipo, vamos comprar o supermercado todo, isso nunca nos aconteceu. E também sinto, que me lembro também, não é? Que nunca tivemos aquele choque de queríamos ir comprar qualquer coisa e estava esgotado. Faltava o papel higiênico, isso nunca nos aconteceu. Ou seja, acho que as pessoas aqui em Ovar souberam se comportar. Passados os 14 dias fui trabalhar e eu era a pessoa que fazia... Os meus pais estavam em casa, não saíam de casa, a minha irmã estava em casa, não saía de casa, e eu fazia a lista de compras dos três. Eu levava uma lista. Era aquela altura que vínhamos aqui ao continente. Agora coisas que não pensas, mas filas enormes com distâncias de 10 metros para cada pessoa, todos tapados com luvas, máscaras, ou seja, demoravas 3 horas a fazer compras. E essa foi a parte que tu estás sem saber bem, porque depois começas a ver, pessoas começam a morrer e tu começas a ter um bocado, pá, isto é sério, atenção. Tínhamos americanos, malta que estava a milhares de quilómetros de casa, numa situação global, ou seja, uma crise global de saúde. Para eles tenho a certeza que foi horrível e claramente quando se começa a falar disto nos treinos e que se começa a falar, não sabemos se amanhã vamos jogar, e eles claro que ficam ali com o pé atrás porque estão num país totalmente diferente, noutro continente, sem saber como é que a família deles está. Claro que sabem, porque temos a internet e os telefones, mas não no momento como nós sabemos. E, ou seja, para eles foi muito mais complicado do que para nós que éramos de cá, obviamente. Senti que principalmente os americanos tiveram muito receio. Nós tínhamos 2 americanos e que tiveram muito receio e quiseram, e na altura, antes disto de fechar, eles quiseram e foram-se logo embora para os Estados Unidos. Estava controlado porque estávamos a conseguir tratar bem os jogadores que tínhamos aqui, os jogadores e toda a gente envolvente no clube, mas sempre com aquela preocupação de que pode acontecer alguma coisa e nós não consegues, ao fim e ao cabo estás em casa, não é? Não consegues controlar muito bem. Mas foi um momento de aprendizagem, mas que custou a adaptação. Tive Covid na segunda vaga, ou seja, aquilo lembro que haviam vagas, eu na segunda apanhei, depois de um jogo com o Oliveirense, e não custou-me bastante, ou seja, no primeiro dia achei, pronto, tenho Covid e tal, e falava-se muito do pessoal assintomático, e eu achava, ok, eu estou assintomático, passado 2 dias estive de cama uma semana e tal, pronto, não estive muito bem, tive que ligar várias vezes para o Serviço Nacional de Saúde, mesmo para saber porque a minha febre não baixava, se tinha que ir para o hospital, se não tinha, estava com muitas dores. E eventualmente aquilo foi-me passando, mas estive ali 2 semanas que estive a passar mal. Vamos jogar a Académica, na altura, e eu jogo para aí 6 minutos. Não é que na altura eu jogasse muito tempo, mas lembro de jogar 6 minutos e estava mal. A minha caixa estava completamente de rastros. Ou seja, também tive essa fase de voltar a ganhar a minha capacidade física. Irmos para os Açores, eu tinha que fazer os testes todos, depois tinha que enviar. Ou seja, eu entrava no aeroporto, quando aterrávamos nos Açores nós tínhamos que ir, cada um tinha que ir com um QR Code, depois tinha que fazer eles tinham que preencher, os americanos olhavam para aquilo, eu acabei por fazer, com eles ao lado, até que ser eu a fazer os 15 inquéritos, os 15, porque aquilo era tudo mais, não é que fosse, dava trabalho, não era uma coisa de outro fora do normal, não é, mas dava trabalho. Mas foram momentos de às 2 da manhã termos de estar com viagem no dia a seguir, a ligar para a delegada de saúde e ela não responder e nós aqui, vamos, não vamos, ou seja, essa não é uma história engraçada, mas lembro-me dessa história de ter sido a primeira mais... Depois também termos alguns com sintomas claríssimos de Covid e fazer testes e darem negativos, e irmos fazer todos à farmácia, e os que estavam tranquilinhos de terem Covid e os que estavam todos, que olhava-se para eles e dizia, só podes ter Covid, e davam negativos, portanto,
Tens noção do número de testes que terás feito? Não A tenho. impressão no nariz ficou... A impressão do nariz, eu acho, e estávamos a falar ainda um bocadinho em off, que é, eu acho que dependia sempre da pessoa que te fazia o teste. Eu lembro-me que havia testes que os meus colegas queixavam-se e a mim não se passava nada, ficas com uma ligeira impressão, uma comichão no nariz, mas havia outros, quando estavam lá aquele cotonete lá para cima, aquilo doía um bocadinho, mas é o que é. Não tenho noção, mas aquilo era dia e noite, aquilo me tinha uma impressão e, como o Nuno disse, dependia muito da pessoa que te fizesse, mas eu nunca me consegui habituar àquilo, mas eu não quero arriscar, mas centenas. Eu sou treinador aí de miúdos e nota-se que os miúdos, esses 2 anos causaram muito... estagnaram, ou seja, o facto de estares 2 anos ou 2 épocas desportivas parado fazem toda a diferença. E eu sei que nos outros clubes em Portugal que as coisas aconteceram iguais e em Espanha também se parou, mas eu acho que pode soar um bocadinho como uma desculpa, usarmos o Covid como desculpa, mas a verdade é que tu olhas para os miúdos e para as gerações anteriores e os miúdos agora em sub-18 sente que estão um bocadinho mais atrás do que os miúdos sub-18 se calhar há 5 anos, há 10 anos atrás, por exemplo, há 5 anos atrás. Nota-se que as coisas não são iguais e eu acredito que, como é óbvio, uma coisa é tu participares todos os anos enquanto miúdo até chegares a sub-18 e teres sempre aprendizagem todos os anos. Agora, quando tu tens uma paragem de 2 anos, claramente que se vai notar a diferença. Falamos muito na questão dos miúdos agora, estas gerações estarem mais agarradas aos telemóveis e aos... Mas a verdade é que eles tiveram 2 anos quase obrigados a isso. Não é? Tens aí muitas gerações que perderam anos fundamentais do seu desenvolvimento desportivo e basquetebol, ou seja, já nem estou a falar só da parte do basquete, a parte motora, na parte de desporto no geral, que perderam muito porque nós voltamos a jogar na próxima época, mas os miúdos não, os miúdos estão 2 anos sem poderem estar num pavilhão. E isso acho que hipotecou aqui muito o desenvolvimento de certas gerações. Mas a verdade é que os miúdos, eu acho, fisicamente, notou-se o desenvolvimento. O basquete há que ter jeito, mas também é muito trabalho, muito treino, muita repetição. E essa repetição durante 2 anos não existiu. Quer queiramos, quer não, o Alvar foi visto como quase o patinho feio de Portugal, não é? Eu continuo a achar que o cerco foi uma limitação de, ok, estamos cercados, vamos tratar aqui da malta e... Passado este tempo, de certeza que foi uma decisão correta, ou pelo menos de acreditar nisso. Acredito que sim, porque os resultados não foram catastróficos, não é? Se tivesse sido catastrófico, se calhar estávamos aqui a ter outro tipo de conversa, ou não estávamos. Aquele dia temos jogo. O dia antes, começa a sentir mais, a sentir bem, mas uma coisa que não estou a perceber. O dia do jogo foi jogar, marcou o gol aquele jogo, depois foi para casa, meia-noite comecei a sentir febre, muito febre. E aguenta, liga para nosso médico. Estou com febre e tudo, e eles mandar para ficar em casa, tudo isso, acho que fazemos, Depois acho que mandou o médico, fui fazer o teste e saiu que tem Covid. Só sei que tem Covid. Ficar assim. Fiquei em casa, eles mandam comida para mim, como comida, e que é um tempo que eu não consegui mais, porque o febre subir, baixar, e eu não consegui mais. Só eu que chamo a ambulância, eu. Digo ao doutor, eu vou chamar a ambulância. Depois chamar a ambulância, eu. Porque o febre estava quase 40 e não consegui mais. Estou sozinho em casa, não está ninguém, não vou conseguir. Mas essa coisa de eu não conseguir respirar, acho isso não, porém não. Consegui respirar, mas o febre era muito e me faz muito desconfortável, entende? Não consegui fazer nada, estou fraco
o sabor, não sente nada mais, o meu corpo tudo parece que não sente nada mais, entende? Então, é isso muito que eu não senti mais para respirar, consegui respirar, só que aquela febre era muito para aguentar muitos dias, entende? E não consegui. Ou seja, pareceu que o teu corpo desligou. Sim, acho que o meu corpo desligou, não consegui. Tiveste medo Era a pensar que Deus não vai me deixar morrer, mas estava a pensar que é assim que vou morrer ou uma coisa, o que é que vai acontecer. Mas eu acredito em Deus, eu sempre a orar e Deus me ajuda a passar esse tempo, entende? Mas era muita coisa perigosa, entende? Depois não ficar quase quantos meses, alguma coisa, e sair do vazio, porque o treinador não interessa mais do Stanley, então me mandar sair, saiu, fui para Salgueiros, mas antes de ir para Salgueiros fui a fazer outros exames de coração outra vez e fizeram e passou, e está tudo bem, depois começar a jogar, entende? Stanley, e pegando até nessa tua resposta, só para terminar, sentes que o Covid teve um impacto na tua carreira, ou seja, prejudicou a tua carreira de certa forma? O Covid, para mim, sim, vou dizer sim, porque faz uma pausa da minha carreira. O jogador, então, precisa tudo do jogador para estar pronto para ajuda, entende? E naquele tempo não estou lá para ajudar e o Covid faz uma pausa e quando voltar quero ajudar e tentar, acho que o treinador pensa que não estou no Stanley que eu quero mais, então me manda embora. E o Hospital de Cascais ainda não estava preparado para o que aí vinha. Tanto que eu faço os exames todos, é-me comunicado que eu fico lá. Portanto, ao ficar lá era uma coisa grave, psicologicamente começou a afetar, porque naquela altura já havia bastantes mortos. E digamos que no seguimento disso fui posto num quarto com 6, 7 pessoas, porque não havia condições. Um quarto designado acreditou para 2, 3. Para 2 pessoas normalmente. Fiquei com 6, 7 pessoas, com 3 velhotas, como eu me esqueço disso, eu transmiti isso, com 3 velhotas que só estavam aos gritos, que não conseguiam, era tosses cavernosas, e eu fiquei num sofazinho daquele sofá, que nós, quando vamos ao hospital visitar algum familiar, ficamos ali ao pé, e dormi aí. E esse dia foi muito, este dia foi terrível, porque estamos psicologicamente, fisicamente, pois eu vou para lhe dizer, sem comer nada. Para ter uma ideia, naqueles 10 dias naquelas 2 semanas perdi 10 quilos. E portanto, não comi nada, a febre ainda nem deram-me qualquer coisa, mas ainda não era nada, num ambiente terrível, em termos psicológicos e em termos físicos, não é? E portanto isso foi aterrador naqueles 2 dias, eu não sabia o que é que... E depois entrei numa fase de paranoia também, psicológica, de pensar em tudo e mais alguma coisa, do que é que se poderia passar, para aproveitar a vida, para viver a vida, tornou-se, peraí, a gente não sabe quando é que isto acaba, a nossa vida, portanto é aproveitá-la da melhor maneira, dentro das melhores possibilidades, mas temos que a viver, porque nunca sabemos o dia da manhã, e tem que nos dar força para isso, e não estarmos preocupados com pequenas coisas, não nos levam a lado nenhum, porque não faz sentido. Portanto, temos que aproveitá-la e temos que vivê-la de acordo com aquilo que são os nossos princípios. E, portanto, acho que é uma mensagem que eu tenho que dar a toda a gente, é vivermos a vida. Nós, desde que terminamos a necessidade de fazer testes regulares às pessoas, deixamos de vigiar todos os casos positivos e só olhamos para a ponta do iceberg, que são os casos que vão procurar ajuda, para os hospitais, nomeadamente, e que depois ficam internados e morrem.
e, portanto, nós estamos a ver apenas uma parte muito pequena do quadro. Mas também não precisamos de ver todo o quadro, porque a maioria destes casos que vamos encontrando agora são de pessoas que têm uma sintomatologia respiratória e que passa. E por isso eu diria que nesta fase a pandemia encontra-se naquilo que será o seu estado normal, de surtos e quedas, picos e momentos de menos intensidade, com relativa baixa mortalidade, que deve ser atacada e privilegiada com aquelas medidas que falei há um bocado e com a vacinação regular das pessoas mais vulneráveis. Olha, a primeira necessidade veio do plano que a Federação Portuguesa de Futebol elaborou para a proteção dos seus estádios e dos jogadores e dos espectadores, que implicava uma vistoria nos estádios da Primeira e a Segunda Liga, se não estou em erro, e que fez com que nós tivéssemos que visitar os recintos todos, conhecer as entranhas do estádio, a maneira como funcionavam lá dentro e como circulavam as pessoas, para depois podermos definir circuitos de sentido único, separar os atletas de um clube do outro, os adeptos, e poder ter aqui um estádio em que as condições de segurança para minimizar o impacto da transmissão da doença fossem maiores. Eu tive a sorte de estar a trabalhar em Santo Tirso nessa altura e de fazer a vistoria ao estádio de Vila das Aves, do Desportivo das Aves, na altura Desportivo das Aves, e foi muito, muito engraçado ir lá, conhecer, trabalhar com as pessoas, perceber quais eram as dinâmicas que podíamos implementar, e isso fez com que o estádio pudesse ser visitado por pessoas a seguir e ter menos risco dentro daquilo que era possível minimizar. A verdade é que havia clubes em que tinham condições de balneários e vestiários que permitia pôr os seus atletas mais afastados, e isso reduzia o número de pessoas que tínhamos que colocar em isolamento. Outros que, fruto das suas condições e infraestruturas, eram mais apertados e precisávamos de colocar todos. Mas depois também dependia daquilo que era a dinâmica do próprio grupo. Se aquele grupo, aquele plantel, regularmente se encontrava para conviver à refeição, por exemplo, o risco aumentava. Então nós tínhamos que falar e ver essa particularidade para, se calhar, colocar mais gente em isolamento. E, obviamente, promover testes regularmente. Portanto, havia um guião de medidas e de riscos a avaliar, mas claramente cada equipa, cada situação era uma situação diferente, e até mesmo no mesmo plantel, 2 casos afastados, sei lá, 1 ou 2 semanas, já a avaliação era diferente, porque se na primeira não tinham grandes cuidados e nós implementávamos a seguir, na segunda já havia mais cuidados e havia menos gente a ter que ser colocada em isolamento. Não havia muitas conversas sobre isso, mas sentia-se a preocupação das pessoas de o que é que nos vai acontecer. E as conversas que na altura tentava ter com a administração era muito de perceber sinais. Também, se calhar, tinha-se um bocadinho de receio de fazer a pergunta de forma objetiva de nós estamos em risco, isto vai acabar, o que é que vai acontecer, o 0-0 vai acabar. E as sensações que nos passaram sempre foram de tranquilidade, de segurança, mesmo depois quando entrou toda aquela questão do layoff. Portanto, sempre houve uma passagem de mensagem positiva por parte da empresa. Teremos tido uma quebra de 40% a 50% em termos de tráfego, o que não é assim tanto quanto isso, só que nessa altura o tráfego podia ser gigantesco, mas deixou de haver receitas, porque vivemos da publicidade, as empresas também todas em estado de alerta máximo, e obviamente onde se corta primeiro é na publicidade. Portanto, nós não deixámos de ter tráfego, mas deixámos de ter receita. Não havia qualquer receita naquele período, tivemos que sobreviver com uma almofada que existia na empresa. Penso, ok, nós podíamos ter dado alguns passos mais cedo. Portanto, nós entramos ali num baque, nós não tínhamos atualidade para preencher, e nós, o que é que vamos fazer? Temos que ter as pessoas ocupadas, e portanto nós apostámos muito nos textos históricos, em biografias de jogadores, em textos de jogos marcantes, em histórias míticas do futebol. Contámos muitas histórias naquela altura, os artigos mais lidos eram claramente esses, e honestamente houve artigos que me deram um gozo tremendo de fazer e ler, porque tivemos muita gente a escrever e a escrever bem. Portanto, teve que, no fundo, se criar um novo critério editorial do dia-a-dia das pessoas. Nós atribuíamos textos às pessoas, atribuíamos, portanto, aquela atualidade, entrevistas e assim, não havia muita coisa. O que eu sinto é que nós podíamos ter dado passos mais cedo, foi na questão multimédia, em que muita gente, ou um aqui e outro ali, começaram a fazer
através de videochamada, e nós na altura tínhamos muito aquela coisa, ok, nós queremos profissionalizar em termos de multimédia o 00, e aquilo que se começou a ver foi fazer vídeo em casa, e nós fomos algo resistentes durante cerca de um mês. Mais decisivo, diria que foi um dos 2 momentos mais decisivos. O outro foi na morte de um dos administradores, do António, mas este foi um que trouxe um impacto imediato muito maior às pessoas, e esse estado de incerteza de uma escala mais alta. Houve uma altura que me habituei e até dizia, para ir a brincar, que estava a adorar os jogos sem público, na medida em que, em vez de ir 2 horas antes para o estádio, só meia hora antes arrancávamos, chegávamos e as equipas ainda não tinham entrado em campo. Mas isso era lá do brincalhão. Mas eu lembro-me que o primeiro jogo que eu fiz, eu acho que na altura foi no Dragão, bem, um silêncio arrepiante. Nós, num estádio pequeno, era interessante porque nós conseguíamos ouvir muito os intervenientes, mas num estádio amplo, em que ecoava, era de facto, até os pássaros ouvíamos. Ficamos felizes porque muitas pessoas não tiveram a mesma sorte de retornar aos trabalhos, né? Por exemplo, no Brasil, muita gente teve que fechar a empresa, fechar porque não podia. A gente retornou. E, bom, fico feliz de ter feito, né, o primeiro gol depois do retorno, em uma fase tão difícil, né, para todos. Acredito que o trabalho que a gente fez antes, né, foi recompensado com aquele gol. As pessoas que nos conheciam diziam que nós éramos realmente uns privilegiados, mas também me lembro que era um sofrimento estar a fazer jogos. Não apenas porque não havia ambiente, mas porque ter aquela máscara 5 horas seguidas, colocada aqui, as orelhas a arderem, a doerem, era um sofrimento gigante. Eu lembro-me muitas vezes, e aquilo foi no verão, nós chegávamos ao carro, ao fim do serviço, tirávamos a máscara e pensávamos, por amor de Deus, esta zona até estava a doer. Era terrível. Portanto, foi uma vivência que eu espero não voltar a ter. Eu acordava, né, não acordava cedo, lógico. Acordava um pouco tarde e tomava meu café, meu pequeno almoço, como dizem aqui. E eu fazia um treino em casa com o que tinha. O clube disponibilizou uma bicicleta e algumas borrachas, colchonete pra gente treinar. Treinava na parte da manhã e depois ficava em casa, às vezes ouvindo música, lendo algum livro. Pra comer, eu não sei cozinhar. Eu tinha um amigo lá, o Rogério, que a esposa dele fazia comida pra mim e ele me trazia de carro até a minha casa pra eu me alimentar, né? Porque os restaurantes estavam todos fechados, eu não sabia fazer a comida e eles me ajudaram bastante com isso. E era mais isso, fazer esse treininho em casa e depois entrava nas trends do Instagram, fazer embaixadinha com papel higiênico, até ter um vídeo depois. Era isso, fazia isso. Me preocupava bastante com a minha família, né, com meus pais. Pediam para eles ficarem em casa, né, realmente. Evitar sair o máximo, porque a gente estava vendo que não era brincadeira, né? Tinha muita gente sofrendo com isso. Muitos conhecidos perdendo entes queridos, né, pelo vírus. E foi de bastante preocupação, mas graças a Deus, na minha família, foi tudo ok. Infelizmente, alguns não tiveram a mesma sorte, mas foi tranquilo. Acho que perdeu-se uma boa oportunidade para se mudar mais coisas. Dou um exemplo. Na altura, o facto de estarmos à distância fez com que alguns clubes dessem um passo interessante de fazerem conferências de imprensa de uma forma virtual. E havia uma boa adesão. E depois voltou-se ao sistema anterior, que é presencial, e voltámos a ver assessores de comunicação queixarem-se porque têm 1, 2, 3 jornalistas na sala. Voltem a esse registro, porque eu acredito que vai ser muito mais, vai ter uma adesão muito maior. Às vezes sentia-me
incapaz de dar o suporte a toda a gente, de fazer o acompanhamento lógico a toda a gente e nesse aspecto não. Entretanto, surgiram mais formas de comunicar, maiores aproximações, mas eu acho que esse momento foi particularmente delicado porque, por mais máquinas que apareçam, por mais mecanismos e inteligências artificiais, eu acho que no olhar ainda está muito da decisão, ainda está muito do saber levar, na palavra, no gesto, no incentivo, e por isso, para mim, não foi de todo uma situação fácil. Acho que foi passada com relativo êxito, mas não me via a fazer daquilo uma prática comum em termos profissionais daí para a frente. Conseguimos não perder o comboio e andar umas carruagens mais à frente na nossa missão de sermos cada vez mais uma referência na comunicação social em Portugal. Não faço ideia de quantos, mas foram muitos, muitos. E é ruim. Aquele teste lá era bem ruim. Mas o nariz chega uma hora que já ia, voltava e já não tinha nada. Eu não sei, mas eu fiz o teste depois do Natal e deu positivo. Fiquei tranquilo, não senti nada. O ruim mesmo foi que eu passei a virada de ano sozinho, em casa, dentro de casa, com o vírus. Meia-noite ouvindo os fogos de artifício, que eu morava bem do lado da praia, na frente da praia, no Algarve. O pessoal tudo na rua ali da praia e eu ali em casa fui na sacada ver, né, e ligar para minha família. Depois fui dormir. Precisa do público, né? O futebol ele é movido pela paixão a nossa paixão de estar ali dentro e da paixão dos torcedores que apoiam ali, da paixão que tem pelo clube, pelos jogadores que estão lá dentro. Fica faltando, é ruim não ter a presença do torcedor no estádio. Valorizou que muitas vezes a gente vive no automático, faz as coisas no automático, esquece de valorizar os detalhes. Às vezes dá um beijo na pessoa que você ama, sair, falar, eu te amo, ou valorizar a comida que você pode comer ali, sair num restaurante, né? As coisas simples assim que a gente acaba passando despercebido. E valorizar também a sua profissão, né? Aquilo que traz o seu sustento para casa, né? Que ajuda a sua família, que acho que foi uma altura muito importante, assim, valorizar a vida em si, né? Que muitos passaram pelo Covid e não resistiram, foram embora. Então acho que por mais difícil que tenha sido essa fase para todos, eu acho que também serviu de muito aprendizado para todo mundo. Eu acho que foi muito bom por isso também.